se você conhece algum destes jogos, Might and Blade, Malditos Goblins, Ronin, Note Quest, Altares, com certeza conhece o cara que vai bater um papo comigo hoje na taverna. Então, galera, sem mais delongas, pega a sua caneca e bora pra taverna! É isso aí, galera! Tá aqui o cara Thiago Jungs, do Coisinha Verde. Cara, que honra te receber aqui, tá? Sempre falo isso, parece que é tão clichê, nossa, que honra, todo mundo, mas eu tô muito feliz mesmo. Porque, inclusive, galera, quem não conhece o Thiago Jungs, ele já criou vários jogos, né? Eu vou passar a palavra pra ele aqui. Inclusive, um desses jogos tá aqui na minha mão, que eu fiz até de presente para um sobrinho meu que tem 10 anos, que é o Kaique, que é o Note Quest. Eu sou muito fã dele. Quero mostrar algumas coisas que eu fiz aqui do Note Quest jogando pro Thiago. Caraca, pro criador! Que doido! Então, Thiago, seja bem-vindo à taverna. A palavra é sua, meu amigo. E aí, pessoal, beleza? Sou o Thiago Jungs, da Coisinha Verde. Estou escrevendo já RPG já faz uns mais de 20 anos aí e tamo aí. É isso aí. Tem vários nomes, né, Thiago? Você já vem desde os anos 2000 criando, né? Eu tô entrando no cenário agora, Thiago. Não sei se você já assistiu algum outros papos de taverna e você sempre é referenciado nas conversas dos caras com Ronin, Note Quest, Might and Blade. E tudo começou com Might and Blade mesmo, né? Não queria ser enfadonho, falar da mesma coisa, mas talvez o meu público ainda não conhece o cenário de RPG solo, eu não conhecia. Comecei agora, né? E tô super empolgado. E tudo começou com Might and Blade, então. O primeiro título que comecei a divulgar na internet, começou a aparecer, comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, foi o Might and Blade. O Might and Blade foi lá em 2000 e pouco, 2004, que é o número, é a data que a gente tem, que foi quando eu peguei e fiz uma versão em PDF e larguei na internet. Entendi. Porque o Might and Blade, o que foi? Eu já fazia alguns jogos, né? Tanto de tabuleiro, brincava de fazer, né? Então, sistema de RPG eu cheguei a fazer alguns para jogar via Mirk, porque na época, como é que tu ia jogar D&D? Na época, AD&D, né? Não, no caso já tinha terceira edição, mas, pô, era muita mão jogar na internet. Então eu já rascunhava alguns sistemas. Aliás, no tempo do AD&D já tinha isso. O pessoal inventava jogo, inventava sistema, então nisso a gente ia trabalhando, ia aprendendo a fazer. Aí lá em 2004, meu irmão pequeno queria jogar RPG. E eu não queria ensinar todo o D&D, né? Que é muita coisa, é atributo demais, regra demais, dado demais. Você queria meio que dar uma simplificada no negócio, no bagulho. Eu não entendi o que ele falou. E aí, o que eu fiz? Eu segui a lógica de como eu aprendi a jogar RPG, que eu comecei a jogar com AD&D, e na época que eu comecei a jogar, eu tinha os 3 livrão grosso, ainda tem eles aí, que eu não sabia todo o jogo, eu não sabia como jogar, então eu inventava as regras. Aí com essa ideia de que o mestre tem essa flexibilidade, um sistema simples e o mestre poder flexibilidade, que nasceu o Might and Blade. Então, meu irmão menor queria jogar com os amigos dele, e eu, vamos jogar, eu vou mestrar pra vocês, mas vou fazer um sistema. E aí eu fiz o Might and Blade, surgiu o Might and Blade disso. E aí o Might and Blade, lá em 2009, 2008, eu fiz algumas versões fanzine, e eu ia nos eventos vendia versão fanzine. E aí lá em 2010, né, a gente fez a primeira versão de gráfica. Então eu preparei material, foi o primeiro livro em gráfica, que é o que a gente chama de primeira edição do Might and Blade. E qual foi a tiragem que você fez nessa época, Thiago? 500. E ainda é um número ideal para começar uma startup. Não, mais indie, né? Não é para startar, é para tá. Mas todo mundo faz essa tiragem. Mais 500. 500, só se pegar Jambô, essas aí que fazem outras tiragens malucas, né? Mas quem tá no indie, 500 é um número certo. Quem arrisca com 1000 pode estar arriscando demais. Então tem esses números. Passando um número aí para quem
até quer saber. Né? É mais ou menos isso. Might Blade, então, a primeira edição teve 500, a tiragem, a segunda teve 1000, a terceira teve 1000, acho que foi. Então, os jogos que saem mais, eu pelo menos faço uma tiragem maior. Dos meus títulos aqui, Note Quest, Ronin e Altaris, a tiragem foi de 1000 e pouquinho, né? Mas o resto é tudo 500. Avisos do Lembo. Escolha uma SOS para ajudar o canal a crescer. 1. Colete a caneca oficial do nosso grupo de RPG Dado Viciado. 2. Desbrave nosso site e minere um item para sua casa. 3. Especialize-se em nosso Apoia-se e evolua de aprendiz a herói lendário a partir de R$5. Mais barato que uma ração de viagem. Eu que não tô nesse cenário de criação de jogos, né, de publicação de jogos, eu fico meio perdido com esses números, né? Então por isso que eu falei startar, né? Mas quem tá no cenário aí, que a gente já conversou aí com o Ratoruja, com o Tarcísio, né? Então quem tá nesse meio já tá acostumado com essa tiragem aí. Mas quem tem vontade de criar um sistema, já fica meio por dentro aí, que é uma tiragem normal para se iniciar um projeto já em escala nacional, né? Seria esses 500, né, Thiago? É que depende de muitas coisas, né? A gente tem o RPG é um nicho muito pequeno, então jogo de tabuleiro é um mercado muito que se compete muito com os gringos, então existe uma produção diferente aqui no Brasil que a gente não tem e o público de jogo de tabuleiro é mais exigente, então cada mercado tem suas características, né? Então o que eu posso dizer com mais clareza é o de RPG, né? E de board game alguma coisa, né? Porque eu já tenho tentado. O Card Goblins, por exemplo, já tá essa nova tiragem. A primeira tiragem foi há 10 anos atrás. O jogo já estava esgotado fazia alguns anos já. E aí o pessoal estava pedindo, vou arriscar, porque eu não queria voltar a produzir board game, porque, como eu falei, é um mercado bem complicado, assim. E você já foi sondado por alguma editora, Thiago? Porque você tem um Maleus aí, você já foi sondado por alguma editora grande, tipo, sei lá, Galápagos, Devir, alguém você já foi sondado? Porque você tem um Maleus aí que todo mundo fala que é top. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, ainda quero montar ele pra mim, fazer umas gameplay aqui, mas todo mundo fala que o Maleus 666 também é muito bom, né? Então, o que acontece? Tem essa visão, né, que a gente tem essa visão liberal de que a gente vai criar uma coisa e vai... tu tem uma ideia e alguém vai querer comprar e tu vai ficar rico. Não, isso só acontece em filme. Nem filme baseado na realidade isso acontece. Se tu escreve, tem gente, eu escrevi um livro, quero saber que editora quer publicar. Cara, não é assim que funciona. Em primeiro lugar, a gente não tem uma editora precisando disso, tá? Títulos. Não existe isso. Em primeiro lugar, em todo canto vai ter alguém que sabe escrever, acha que sabe fazer jogo, a gente pode falar assim também, né? Todo mundo quer fazer. Então, pensar que uma editora vai querer o meu jogo para publicar, não é assim que funciona. Em primeiro lugar, quem é tu? Se tu tem alguns títulos, algumas coisas, tu já mostrou o teu trabalho. Então, por exemplo, pode acontecer, e já tive convites também, para levar o meu jogo para outra editora. Mas o que acontece? Infelizmente não é assim, né? A editora precisa ganhar. E o autor nunca ganha porra nenhuma, praticamente. Né? Porra nenhuma não, ganha. Eu entendi, mas é mais ou menos o que acontece na música também, né? O cara lá, o cantor mesmo, né? O cantor pensa que tá ganhando dinheiro, mas atrás... Exato, na literatura também é a mesma coisa. E aí acontece, volta e meia, as pessoas vêm pra mim, eu tenho um livro, eu tenho um jogo, quer lançar, e aí eu digo, cara, ou às vezes antes de eu mesmo explicar pro cara que eu tenho meus jogos que eu quero lançar, eu não vou lançar jogo do outro, só tem jogos meus, tem jogos dos meus amigos, tem jogos que eu gostaria de lançar antes do jogo do fulano de tal, que não lançou nada. E aí é muito engraçado que às vezes antes mesmo de eu falar isso, a pessoa já diz, não, mas eu não vou te mostrar, eu vou só te explicar como é que... Porque não quer roubar a ideia dele.
Besteira, tá? Isso tudo é Hollywood que botou na cabeça das pessoas essa ideia aí, acha que tem ideia do Facebook lá e vai ficar rico. Não existe isso. Existe. Né? É muito trabalho, é muito tempo, né, Thiago? É. Muita divulgação, Ideia, muita feira. Ideia não vale nada. Né? Então, tu tem ideia, não importa o que tu fez. Aí, o que tu fez? Tu produziu, tu já tem arte, já tem tudo, já tem todo o jogo pronto. Aí é outro assunto. E aí tu vai. Aí pra board game, por exemplo, em alguns eventos, tipo Diversão Offline, que tinha área de protótipos, tu levava o teu protótipo, tu fez, mostra, aí vai ter algum editor que vai querer lançar, né? E assim, normalmente o que tu vai ter é mais pra jogo de tabuleiro, por exemplo. Porque pra RPG é complicado, porque RPG, como eu falei, tipo, todo mundo faz. É muito fácil criar um sistema, né? E criar umas regrinhas, muito. Né? E o RPG solo ainda é um nicho do nicho, né? Eu, como criador de jogo, é a minha área, eu estudo muito game design, eu busco todas as áreas de jogos. Então não é só o RPG solo. Também estudei muito LARP, estudei muito jogo de tabuleiro, jogo de cartas, de colecionáveis. Mergulhei em toda essa wargame e eu tento fazer de tudo um pouco. Porque isso faz parte. Isso faz parte de tu entender quando tu tá estudando jogos. Tu não pode ficar numa coisa só. E esse é um erro que eu vejo muita gente cometer, que faz jogo e às vezes o cara jogou só D&D e Storyteller e acha que entende e faz um jogo que é uma cópia daqueles lá. Porque não conhece outras coisas, não conhece referência, não conhece outras coisas para poder criar uma coisa que tem uma solução nova ou ideias novas. Eu mesmo tenho muita dificuldade com RPG solo, já falei isso nos outros papos de taverna, já falei isso com o Tarcísio, já falei isso com o Rubens Caruso, falei isso com o Ratorujo. Por quê? A minha dificuldade é sair da mecânica, que eu sempre fui board game, jogos de controle digitais, então fui nessas... O quê? Mecânica. Não, peraí, agora a gente tem que fazer interpretação. Você tem que rodar um oráculo. Isso aí tá sendo a principal barreira que eu tô vencendo. E o que mais eu penso, assim, ó, unânime, Thiago, é o Ronin. Começa com o Ronin. Ronin parece que ele foi criado, pensado para o iniciante. Exatamente. Não, ele foi pensado nisso. Ele foi pensado em ser uma mistura do journaling junto com um livro-jogo, junto com a ideia, as mecânicas básicas de oráculo e de RPG solo. É que acontece? Tu tá me falando é que tu costuma jogar muito a parte de game, a parte de jogo. Né? E é parte fácil. Joga o dado. Então, aí eu digo, o problema daí, quando fala RPG, na verdade o problema não é do RPG solo isso, o problema é da ideia do que é RPG como popularizado, que é um jogo de matar monstro. E se tu define o RPG como um jogo de narrativa, um jogo de construir história, né, tu entende que isso é a exceção. O rolar dado, matemática, matei monstro ou não, isso é exceção. E o RPG solo, do jeito que a gente tenta apresentar, ele é um jogo de narrativa solo. Então, ele vai enquadrar junto jogos como journaling. Journaling é aquele jogo que tu vai escrevendo, tipo o Ronin tem isso, de Arte Caçador, né, que são dos meus, mas tem outros, né? O Quill, por exemplo, que é um jogo de escrever cartas. Então, o que acontece? Esses jogos, eles focam na narrativa. E aí entra a minha definição de RPG, é um jogo de escolhas narrativas. Essa é a minha definição de RPG. Não importa se tem mecânica de dado, se tem tem tabuleiro. Isso são essências dentro da RPG, né? Tu pode ter um monte de coisa, tu pode ter um monte de ferramentas para isso. Mas... Inclusive aquela tocha sua, que é muito top. Sim. Aquela mecânica de dado eu nunca tinha visto. Tanto é que o Note Quest eu não chamo de RPG, eu chamo de jogo de exploração de masmorra. Né? Porque ele é focado na mecânica. Tu pode jogar um RPG em cima daquilo, que daí a minha definição de RPG é um jogo de narrativa. Só que o que acontece? Eu gosto de usar um exemplo até do clássico exemplo do xadrez. Se eu vou jogar xadrez contigo, eu vou tentar usar as regras, as mecânicas todas para tentar ganhar, porque ele é um jogo
Ele não é um RPG, não é um jogo de narrativa. Mecânica. Né? Eu posso, enquanto a gente está jogando, criar historinhas. Boa. Mas eu posso criar historinhas jogando o jogo sério, e daí isso é o que a gente chama de narrativa emergente, inclusive. Tem gente que adora usar esse termo, que pra mim, quando se fala em RPG, isso não pode ser o principal. Não, definitivamente não pode. Porque a narrativa emergente tu gera de qualquer jogo, né? Mas eu falei, a gente pode jogar xadrez e eu fazer as jogadas certas pra tentar te ganhar e inventar uma história pra cada jogada, mas as escolhas que eu fiz foi baseada no xadrez, pra ganhar o jogo de xadrez. Ele passa a ser um jogo realmente RPG, vamos dizer assim, se quando eu jogar contigo, durante a partida, eu fazer escolhas baseadas na narrativa que eu criei. Entendi. Ou seja, eu vou perder o jogo. Eu certamente vou fazer jogadas erradíssimas. Só pra fazer uma história Exatamente. do movimento das peças. Exatamente. Só que nota, e entra a armadilha. Então esse é o jeito de definir RPG. Então, pra mim essa é a definição de RPG, mas aí tem um problema, porque esse é o grande problema. A maioria das pessoas querem botar tudo em caixinha, né? E eu digo, não dá tudo pra botar em caixinha. E pra mim RPG é uma coisa que não dá pra botar em caixinha. Quer um exemplo? Vamos supor que a gente tá jogando esse jogo de xadrez e eu ganho de ti, criando essas narrativas, e talvez sem querer a jogar, ou sem querer ou pela lógica, o xadrez no caso não é tanta lógica, mas dependendo do jogo iria ser, pela lógica eu tô fazendo jogadas inteligentes, baseadas na narrativa. E quando alguém de fora observa, eu joguei xadrez. Entendendo que não tem como tu definir o jogo como RPG, o xadrez não é RPG. Não. Mas eu poderia jogar com uma escolha de narrativa. Pra mim, D&D é basicamente o que eu te falei. É um jogo de xadrez que tem gente que conta historinha em cima dele. Mas, Thiago, deixa eu te mostrar aqui, cara. Eu comecei até a fazer aqui um começo aqui, rabiscar alguns heróis aqui. Desbravei até essa masmorra aqui no Note Quest aqui no Instagram com a galera. Depois eu comecei a rabiscar aqui um Hexcrawl. O que acontece? Eu falei, não, eu vou parar com isso aqui, que isso aqui tá ficando massa e eu quero continuar essa aventura no canal do YouTube para ficar registrado. E o Note Quest, eu tava buscando muita informação na época. Ele foi lançado em quantas línguas? Em quantos países, Thiago? Então, ele tem traduzido em inglês, ele já tá em... eu acho que ele tá em platina, best-seller no Drive-Thru RPG, lá em inglês. Eu já vendi os direitos para uma editora da Espanha, só que eles vão lançar só ano que vem. O Runin tem em espanhol lá com eles e tem em francês também. Em inglês, claro. Galera, olha só. O Thiago aí, que muita gente aí conhece, principalmente galera do RPG, RPG das antigas, SR, RPG solo. É um cara que já tem uma estrada, já tem uma história e saiu do Brasil praticamente, já tá lá fora. Se você botar aí Note Quest no YouTube, tem muita coisa. Aqui eu achei aqui o meu Hexcrawl, só comecei, aí eu parei que eu falei, não, eu tenho que levar isso. Cara, porque é muito massa, cara. Você fica imergindo aí, eu fico pensando quando eu entrar em Ronin, quando eu entrar em Altares. Que massa, que massa. Eu fico muito empolgado. E o meu sobrinho de 10 anos tá louco com o Note Quest, tá louco. Porque eu acho assim que é uma porta de entrada pra narrativa, né? Mesmo você não falando que ele não é um RPG, mas para já entrar nesse mundo muito grande, que ele é muito fácil, porque você rodou o dado, você vai ter o seu desafio, né? E aí você conta uma história para entrar ali, então já é uma porta de entrada. De novo, né? A gente não precisa botar as coisas em caixinhas, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Na música acontece muito disso, né? Estilos musicais. Tu tem jogos, tem um monte de jogos. Jogos com características, jogos que misturam características, jogos que vão desafiar definições, faz parte de tudo, toda a arte tem isso. Então, como eu falei, na música tem isso. Hoje uma banda nova que mistura tal e tal estilo, ninguém nunca viu, daqui a pouco vira um estilo, né? Então faz parte. Pouco importa
se o Note Quest é um RPG ou não. Pouco importa se D&D é um RPG ou não. Pra mim não é. Então a gente pode discutir essas coisas, mas não importa. Eles são jogos. Eles estão no espaço. Tem que pensar que existem ligações entre um e outro. Onde cada um vai se encaixar, não importa. Ô, Thiago, e o Bazar Verde é coisinha verde? Faz parte ou não? Não. O nome só ficou assim porque a galera insistiu. Pois é, mas é criação sua, não é? De outro pessoal? Porque eu procurei lá no rodapé alguma coisa, porque ninguém nunca me falou, né? E eu só liguei por causa do nome, mas então é projeto seu. Então, o que acontece? A galera independente fazia os seus jogos e não tinha onde colocar. A gente tinha o Dungeonist, que a galera acabava colocando lá. E a pessoa acabava cobrando e ninguém comprava. E começava a colocar o pague quanto quiser e todo mundo pagava 0. Porque não é assim que funciona no Brasil. A forma com que o brasileiro consome esses jogos é diferente. E quando tu é um produtor independente, tu quer que as pessoas joguem. A gente sabe que existe gente que tá nesse rolê querendo dinheiro. Em primeiro lugar, esses aí somem. Tem um monte aí que não vai durar nem mais 2 anos, esses aí já não estão mais na cena. Inclusive tem uns que já desapareceram. Sempre aparece, uns desaparecem. Eles estão aí pra ganhar dinheiro. Eles veem que não dá pra tirar tanto dinheiro, faz um financiamento, ganhou dinheiro, fez o segundo, copiando o primeiro, já tá no 10º financiamento, tudo igual, é o mesmo jogo, a galera não quer mais comprar e eles vão desaparecer, porque eles estão aí no final pra fazer dinheiro. Um jogo que ele juntou de qualquer jeito, uma ideia que é velha já e pronto. Tem gente assim, mas a galera que fica é a galera que quer fazer, que gosta de fazer. Quer fazer porque quer que os outros joguem. Então o que acontece? Lógico que a gente quer ter um retorno. Quem não gosta de ser valorizado, né? Exatamente, sentir valorizado, porque no capitalismo é isso, né? Infelizmente, é essa forma que a gente acaba precisando, porque é isso ou passar fome. O incentivo é não morrer. Então o que acontece? Mas a gente não faz pra isso, a gente faz porque gosta, mas seria ótimo a gente ter um retorno. Hoje você já passou esse hobby como seu meio de vida hoje? Então, não vou dizer que a Coisinha Verde banca as minhas contas, não. O mais importante, assim, grande parte da minha renda é da Coisinha Verde. Mas o mais importante, o que paga essas contas minhas, paga parte da minha renda, não é eu, Thiago, como autor, eu, Thiago, como game designer. Não é. Eu, Thiago, como editora. No caso, não eu, a editora Coisinha Verde. Porque é importante a gente frisar nesse ponto, né, Thiago? Se você trouxe aí o Bazar, esses novos galera que estão entrando na cena, principalmente com o boom, que eu percebi já que tem um boom do RPG desses novos autores a partir do ano passado pra cá, né, que tem gente que tá criando jogo atrás de jogo. Então é importante você tocar nesse ponto pra galera não se iludir muito, pra botar um pouquinho o pé no chão também, né? Faz pro que gosta, vai produzindo, vai colocando lá no Bazar, né? E conforme as coisas for acontecendo, vai aumentando, vai galgando. Voltando, o foi a ideia de tu colocar os teus jogos como o pague quando quiser, né? O Pay What You Want. Só que eu modelei ele de uma forma diferente. Que normalmente as pessoas dizem que fazem, que é eu pago quanto quiser, eu baixo o jogo, se eu gostei eu vou lá e pago. Em primeiro lugar, eu e várias galera que colocava na drive-thru e tal, né? Acabava não tendo esse retorno, ou a pessoa entrava em contato contigo para fazer um Pix direto, porque na plataforma ou outra que tinha lá, uma parte ia para a plataforma, que faz sentido. E a galera não queria pagar. Porque eu te dou R$1, mas na verdade só vai cair 50 centavos pra ti. Eu pensei em dar outra forma. Em primeiro lugar, a minha ideia em fazer o Bazar era uma ideia para ajudar a galera independente a ter um lugar para botar seus jogos pra galera, pro resto conhecer e baixar. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, para ter um retorno, o que eu pensei? Fazer um Pix direto pro autor. O que eu fiz? Tá logo embaixo. Eu modelei um site em que o autor sobe o jogo dele,
A capa, os dados, o nome dele, que é muito importante, o nome do autor. Às vezes tinha a ferramenta que os jogos não tinham o nome do autor. Todos os dados, o link e uma chave Pix. Que tu, na cara lá, logo embaixo, né? Isso. Daí o autor coloca, daí a página do jogo dele vai estar ali. Tu baixa ele. Primeiro tem um botão, pode baixar de graça. E embaixo gostou do jogo, faça um Pix pro autor. A galera que bota lá costuma dizer que volta e meia tem gente que faz um Pix mesmo. Faz um Pix de R$1, 50 centavos até foi ali Cara, ganhar 1 centavo numa brincadeira dessa, tu fica feliz. É porque o mais lógico que a gente fica feliz, né? É em receber, pegar o extrato da conta e cair um dinheiro lá. Mas o mais feliz, nossa, olha, alguém pegou meu jogo e gostou e fez o Pix. Exatamente. Você se sente reconhecido. Estrelinha e coisa e tal, né? Porque tu vai sentir direto ali. O próprio site do Bazar foi feito para isso. A ideia não era ter nenhuma ligação comigo. Eu fiz, mas só porque alguém tinha que fazer, né? E eu sei programação, apesar de que eu tive burnout, foi bem difícil. Eu já ouvi algumas entrevistas sobre isso. Então, mas eu acabei fazendo. Ainda tinha que terminar, não consegui. Mas eu vou chamar alguém para arrumar, tem algumas coisinhas para arrumar ainda nele. E manutenção e tudo mais, né? E o que acontece? Os gastos do site, eu coloquei lá embaixo, assim, se você gostou do Bazar Verde, quer nos ajudar, faz um Pix. Eu recebi já de autores, porque os próprios autores querem manter a plataforma e quem visita ali faz o Pix direto para o autor. Então a gente acaba tendo um ecossistema que funciona legal. Fica totalmente transparente, né? Exatamente. Então o que acontece? Logo que eu lancei, eu precisava de dinheiro para pagar a hospedagem, o domínio, bababá, e eu recebi o suficiente para pagar o início e mais um pouco. Durante o ano arrecadou já, e o ano aí eu já paguei. Agora até eu quero ver se eu faço uma campanha para os autores. Gente, ainda falta para o próximo ano. No ano que vem vai ter que pagar esses gastos aí. A ideia é ele funcionar sozinho. E tá funcionando, assim, tá funcionando. Eu queria poder dar atenção mais para ele, mas não consigo. E o nome ficou Bazar Verde, porque uma das ideias o Bazar independente, Bazar dos jogos. A gente ficou assim. E aí aconteceu que o pessoal, eu acho que eu brinquei, alguém falou assim, Bazar Verde. Aí, Bazar Verde, e eu, não, cara, eu não quero que lembre da pela segunda vez como brincadeira, né, Thiago? Que o Coisinha também foi, né? Pela segunda vez. Acontece. Aí foi lá, ficou Bazar Verde, aí até depois a gente fez o logo, aí ela botou com o mesmo coisa, e eu, tá bom. Vai, né? Ficou muito top. Inclusive, a frase lá no final eu achei genial. Eu não lembro ela de cabeça aí, mas você vai saber que marketplace, não sei o que lá, não é market. Como é que é? O marketplace que não é market. Isso. Então, assim, ó, Thiago, muito massa. Parabéns pela essa iniciativa aí do Bazar, para os autores novos, autores independentes. Galera, todos os links do Thiago, tá? Vai pipocar aí na tela e na descrição também. Então é fácil, desce lá, clica lá, vai conhecer o Coisinha Verde, tem muita coisa legal lá. Tá? Tudo praticamente, 90%, né, Thiago? Não é tudo, mas 90%, só clicar e baixar os PDF, já se divertir, inclusive o NoteQuest aqui. Tiozão ainda vai ter ali na prateleira ali, os NoteQuest, os altares, tudo que eu vou comprar, eu quero ter minha coleção Coisinha Verde ali também. Mas me conta, cara, você joga? Você tem tempo assim, não, hoje eu tô afim de jogar, vou jogar? E se jogar, o que você joga, cara? O que acontece? Eu faço o jogo e eu playtesto, tô sempre testando, então... Mas sim, só seus. 90% das vezes que eu tô jogando é testando um jogo, o que eu tô fazendo. Mas eu tento jogar umas coisas direto, assim, desde RPG com os amigos, jogar. E eu gosto de jogar coisas diferentes, né? Então eu sempre tento pegar jogos novos, jogos diferentes. Porque abre a cabeça também, né? Antes da pandemia eu fazia encontro aqui no centro aqui de Porto Alegre. A gente se reunia com gente nova, gente que nunca jogou, e a gente sempre se reunia para jogar jogos diferentes também, né? Então a gente não jogava D&D, Storyteller, não. A ideia era jogar jogos independentes, jogos
diferentes, jogos brasileiros. Então, isso eu quero voltar a fazer também. Mas eu jogo bastante. Queria jogar mais. Aí que entra aquilo que eu falo, que no Brasil a gente produz, tem muita gente produzindo. Aí diz, tem gente produzindo jogo ruim. Tem em todo lugar, né? Todo lugar. E lá fora é muito mais. Lá, clone de D&D, tu chuta uma arma e cai uns 50. Tem muita gente fazendo jogo. E aqui no Brasil tem muita gente boa fazendo jogo. Porque tem muita gente que tá sempre fazendo. Não sou só eu, a gente tem uma galera aí, o Capac, o Igor Moreno, eu vou começar a falar nome e já era. Mas todo mundo que eu chamei já minhas coisas, o Caio Romero lá na Campfire, tem uma galera aí, Lucas Peixoto, tem uma galera fazendo jogo aí, há tempo, um jogo melhor que o outro, porque a gente vai evoluindo. E assim, essa galera, Valpaz e tudo, eles estão fazendo o jogo já faz muito tempo. Então, tipo, é aquela coisa, tu fez um jogo, faz mais. E é aquela coisa, o teu jogo sempre vai ser ruim. Tu tem que fazer um novo jogo pra te ver que esse jogo é ruim, porque todo jogo anterior é ruim. Aliás, tem um hater meu que adora lembrar que eu falo isso, que as pessoas só fazem jogo ruim. É possível que ele apareça nos comentários. Então se ele aparecer, comenta aí. Eu tenho uma série de haters. Primeiro que eu tenho um monte de bolsominion que me odeia, né? Óbvio. Mas isso é orgulho. Seu comunista safado, isso é orgulho. Orgulhão. Eu tenho esses haters. Eu tenho hater. Tenho esse hater, que também é minion, se eu não me engano. É sim, é minion. Mas esse é hater da galera. Hater do Tarcísio, hater de todo mundo que faz coisa aí. Na entrevista com o Tarcísio teve um que ele até me mandou, parece que um dos meus haters me achou aí, na taverna. Aí, viu? Então, vai aparecer hater vai aparecer. Aí, vai, com certeza. E o bom é que gera engajamento, cara. O bom é que gera. Falem dele, falem mal, mas falem de mim. Vão postar nos grupinhos deles lá e vai vir a galera aí. Seu comunista! Vai vir. Aqui, cadê, Pronto, olha lá, chamando o comunista, vai lá. Olha o Thiagão aí. Ei, Thiago, você vai me pressionar na parede. Hã? Você vai me jogar na parede, você tá me jogando fogo, menino. Não tem jeito. É o que nós estávamos conversando, né? Já tá. Cara, você ficou a cara do Fidel aí. Viu? Só falta o charuto. Só vai lá. Não, o meu cunhado, eu falei pra ele ali, não, eu tenho que... Hoje é aniversário da minha irmã, eu tenho que correr ali, que eu marquei com o Thiago, eu tenho que ir lá conversar com o Thiago. Ele ia te chamar, porque ele é professor no IF, né, IF Goiânia. Ele já tomou pinga com o presidente, é louco, política pra ele ama Cuba, aí ele fica só me enchendo o saco. Porque eu tento ser sempre imparcial em cima do muro, que é o que a gente tava conversando. E aí ele me dá bordoado igual você toda hora. Que bom. Depois eu vou te mandar a foto dele, você vai ver. Só pela cara você vai ver. Tanto de assunto aqui, Thiago. Não tem jeito, eu falei. Não tem jeito. Tem que se posicionar, não tem que fazer. Tem que e é aquilo ali, como eu falei, esses haters, na verdade é bom, alimento, gera bastante engajamento. Eu fazia a live, metade da minha live ali, batia uns 500, 600 pessoas da live, e a gente, hater ali, a pessoa, bloqueia, não, deixa. Chamando mais gente. O canal crescendo. Bacana. Thiago, eu vi aqui que a última coisa que você fez agora foi os Malditos Goblins de novo, né? Uma nova tiragem deles, né? Isso. E qual que é o seu próximo grande projeto? Você pode dar um spoilerzinho pra gente aqui, comentar alguma coisa que você ainda não tá no cenário, assim, pra galera já ficar na expectativa, assim? Tá correndo agora o financiamento do Pulse, né? Tem mais um mês aí. Ele ainda não bateu, provavelmente ele vai bater. Mas o Pulse não é seu não, né? Não, ele é do Encho Chagas. Ah, tá. Né? Bacana. E o Encho também, amigo meu, e vamos lançar esse jogo aí. E tanquei o negócio porque ninguém queria fazer, porque é um livro redondo. Ele acaba saindo caro e tal. É um livro redondo. Redondo? Abre assim. Tem cópia dele aí na sua mão aí, não, né? Não tenho, não tô com o boneco dele, mas... Não, então, galera, já que tá rolando o financiamento lá, eu vou pipocar na tela pra vocês já verem como é que é aí, né? Que eu nunca vi.
Vou ver na hora que eu sair da live. É que o jogo, o Pulse é um jogo bem malucão. É um jogo de contar história que tu usa um papel e caneta e tu vai desenhando círculos, contando uma história. É bem legal, bem malucão, e por isso o livro tem que ser malucão mesmo. Então tá correndo o Pulse. Eu tô tentando reorganizar agora, porque eu tive mais um atraso aí. Inclusive o Malditos Goblins era pra eu estar fechando hoje, eu até te comentei. Passei o dia arrumando porque deu problema no InDesign. Tem alguns projetos. Vai sair um jogo infantil. Olha, Vai sair 2 jogos infantis. que massa. Um de minha autoria. Um outro que já é conhecido, pode baixar de graça, que é o Crianças Encheridas, do Rafael Lima. E esse jogo vai entrar em financiamento coletivo também. Eu só tenho que me organizar as datas. Até ele veio conversar comigo esse dia. Cara, espera um pouquinho para eu organizar as datas que eu ainda não tenho, para ver o cronograma ainda desse ano de jogos, de financiamento. Então vai ter 2 jogos infantis, vai ter suplemento do Altares, mas esse provavelmente eu vou empurrar um pouquinho mais. E o Sorrei, que é os Shinobi e o Sorrei, que são os suplementos do Ronin. Vai sair a versão física deles. Quem adquiriu a versão física, já falando, porque vai ter gente perguntando, quem adquiriu a versão física do Shinobi nos financiamentos anteriores vai receber na sua casa. Ó, que massa. Pronto. Né? Então, já tá atrasado. Pois é, mas eu não tenho como agora colocar porque o preço mudou, o tempo passou, deu muita coisa. E, né, a gente tem que honrar isso aí. Mas vai ser entregue, a galera pode ficar sossegada. Sim, né, vai ser entregue. Não tem nada que a Coisinha Verde prometeu que não vai ser entregue. Dos atrasos, esse é o pior atraso que a gente teve até agora. Mas vai sair o Shinobi Sorrei. A gente vai fazer um financiamento, vai ser campanha Flex, ou seja, é aquela campanha que não precisa bater a meta para lançar. Ou seja, todo mundo que apoiar vai receber, não importa o quê. Então, e quem apoiou antes vai receber, e nesse financiamento vai ter para poder comprar o físico do Sorrei, que é o terceiro suplemento, o segundo suplemento, que é o terceiro livro, que o Shinobi vai ser essa trilogia. O Ronin vai ser essa trilogia, que é Ronin, Shinobi e Sorrei. O Sorrei é de monge caçador de yokai. Então a ideia é que tu joga o Ronin. No final da campanha do Ronin, tu tem o teu feedback no final, que tu pode ter conseguindo a redenção do teu personagem ou não. E aí o teu personagem continua vagando. Qualquer um desses 2 destinos, tu pode se transformar em um monge. E aí tu pega o suplemento do Sorrei e começa a jogar nele. Nele, tu vai gerar a história, né, de como o teu personagem... Arrepiei, velho! De verdade! O teu personagem entrou no mosteiro agora e começou a estudar para se tornar um monge e descobrir que para terminar a tua missão, tu vai ter que caçar... Aí tem várias formas ali de caçar esses yokais que estão espalhados pelo mundo. E aí o jogo é basicamente tipo Ronin, tu vai andando. Só que em cada lugar que tu chega, tem que investigar pistas de um yokai. Então tu vai rolar numas tabelas, tu vai descobrir, eu encontrei pistas aqui. Aí tu pode experimentar, tu pode assim, tem crianças desaparecidas nesse vilarejo. Isso pode ser vários yokais. Aí pode experimentar, eu vou deixar um peixe, pescar um peixe e deixar ele numa cesta no alto de uma pedra, perto do lago, e esperar até outro dia. Tem tudo que tu pode fazer. Aí se tu faz isso, tu rola na tabela pra ver, o peixe sumiu. Então pode ser um capá, que é um yokai, que é uma tartaruga com a cabeça aberta com água e tal. E aí se for, aí tu, pode ser isso. Aí tu tem que descobrir, e aí daí sim tu vai fazer alguma coisa pra chamar, e aí alguns tu vai ter que lutar. Se for um Oni, aqueles ogros, tu vai ter que lutar com ele. Se for um capá, tu pode tentar enganar ele. Se for um kitsune, ele vai tentar te enganar e tu vai ter que fugir dele. Cada yokai vai ter um jeito diferente. Então tem várias coisas que podem acontecer. É investigar, descobrir o que é o yokai e encarar o yokai de alguma forma. Nossa Deus, eu tenho que começar a Ronin logo, pelo amor de Deus. Eu já vou participar desse financiamento coletivo que já tá, né, que você falou. É pra tá abrindo logo. Possivelmente. Isso, possivelmente é o próximo.
Mas eu tenho que organizar, como eu falei. Tem que terminar. Eu quero terminar o arquivo do Sorrei e entregar para todo mundo que apoiou nos financiamento antigo. Para depois... Para abrir esse financiamento e nesse financiamento quem apoiar poder já receber os livros. O Shinobi que está pronto e o Sorrei. Então já vai ter os PDF pronto e aí assim que acaba o financiamento já vai estar pronto para mandar para gráfica. Manda para gráfica. Thiagão, dá uma edição de luxo também fechada nas 3, hein? Dá uma coisa foda, né, no futuro. O que acontece? Edição de luxo, depois de alguns financiamentos aí que eu tentei, experimentei, preços e tudo mais, eu decidi não ter, na maioria dos meus jogos, não ter uma edição de luxo, porque, em primeiro lugar, eu divido... Pensa só, um livro, quando eu faço uma tiragem muito grande, eu tenho um retorno, né? Melhor, eu consigo baixar o preço. Se eu faço uma tiragem menor, eu tenho que subir o preço. Então, se eu quero fazer 2 tiragens, uma luxo, uma padrão, o preço sobe dos 2. E o luxo, se tu não tem uma quantidade boa, o preço vai lá em cima. Assim, é porque o colecionador, o cara mesmo, né, ele fica muito da vontade, né? Então, assim, não, a gente tem que ver o lado do produtor também, né? Não, mas então, tem alternativas, tá? Por exemplo... O Altares, a minha alternativa, eu já estou bolando no próximo financiamento. Isso eu não lembro se eu já falei em algum lugar, mas eu vou fazer uma luva. Sabe box de DVD? DVD, box, caixinha? Isso, as caixinhas, sabe? Sei. Tu põe os DVD assim. Então, fazer isso com os livros do Altares. É um box que vai ficar dessa grossura. Então, ele vai ficar parecendo um livro. Então, tu põe lá um livro capa dura. Parece que tá botando na tua estante e tá todos os livrinhos do Altares aí. Porque eu sou das antigas, né? Anos 80, então eu cresci com o quê? LP, DVD, VHS, na estante, bonitinho, pra mim ficar olhando, action figure. Então, quando eu me apaixono por alguma coisa, eu quero ter bonitinho. Por isso que eu falei, vou começar aí a saga do Ronin. Mas, cara, eu jogava Diablo só de monge, só de monk. Então, por isso que eu falei que eu arrepiei. Então, eu já tô pensando que eu vou ficar fã desse trem, certeza. Então, assim, ter na estante, ia ser muito foda, né? Mas o Altares também todo mundo recomendou. E o Ronin, a princípio, não vou fazer uma edição de luxo. Mas eu posso imaginar que possa ter, por quê? Porque isso é importante que eu acabei esquecendo de mencionar. O suplemento Shinobi e Sorrei, que são suplementos do Ronin, tu só vai poder adquirir no financiamento. Não vai ter a venda na loja depois. Entendi. Entendeu? Então, por isso o financiamento vai estar correndo e vai ser o jeito de adquirir. Quem não pegar ali, não vai ter. Só vai ter o Ronin e é isso, né? Shinobi e Sorrei vai ter o PDF de graça, como todos os meus jogos, né? Eu vou liberar de graça depois, que entregar todos os físicos, claro. E todos os apoiadores de todas as campanhas recebem o livro, né? Em PDF. E, eu imagino que daqui a alguns anos, no final do ano que vem, ou depois, mais provável, se tiver demanda, tiver gente querendo, a gente faz talvez um encadernado do Ronin junto com os suplementos, não sei, é uma possibilidade. Mas a princípio vai ser só no financiamento. Meu contato você já tem aí, é só falar assim, ó, tiozão, vai sair, vai virar realidade, você já tem, só você me comentar aí que eu já vou entrar nesse aí também. Esse ano sai, esse ano o plano é esse ano já abrir. Eu, assim, de verdade, eu queria ter aberto ontem, mas o livro não estava pronto, como eu falei, eu quero terminar o livro para poder. E aí eu me atrasei com o Malditos Goblins, que eu estou terminando agora, e aí depois eu pego o Sorrei para fechar. Show. E aí então, possivelmente mês que vem, né, o mais provável, mas ainda esse ano com certeza. E galera, no futuro, quando abrir o financiamento também, eu vou linkar aqui no vídeo, tá? Pra ficar mais fácil pra quem estiver assistindo. Tiagão, chegando aí já 50 minutos de bate-papo na taverna, que é liberar o microfone. Se quiser comentar aí alguma coisa pra galera, o que você quiser falar aí, fica à vontade, né? Quer xingar o taverneiro? Xinga o taverneiro. A casa é sua, irmão. Fala aí. Não, eu queria agradecer o
o espaço aí e falar pra galera aí, conhecer os nossos jogos da Coisinha Verde, conhecer o Bazar Verde, que tem jogo da galera toda, e quem faz o jogo sobe lá no Bazar Verde, tem o link lá pra distribuir os jogos, e é isso aí. Show, Thiagão. Cara, obrigado mais uma vez, né? Foi tribulado esse Thiago aí pra ele entrar, mas deu certo. Veio na taverna, estreou aí na taverna de luxo. Achei muito top. Brigadão. De coração mesmo, né? E eu vou começar essa saga Ronin, hein? E rápido que eu tô querendo pegar essa sequência aí que vai começar de Ronin. Pelo amor de Deus, eu quero pegar. Thiagão, aquele abraço, cara. Fica com Deus. Precisando do tiozão. Tamo junto. Valeu, cara. Tchau, tchau. Alô! Oi, cadê todo mundo? Já acabou? Gente?